Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Abra a sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6. E eu tenho hoje para a igreja uma ministração de ensino que vai chocar um pouco você, viu? Mas Deus quer falar contigo. Não se assuste com o que Deus vai ministrar ao teu coração, amém? Lucas capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim na minha versão: aconteceu que, no sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazes isto? Isso não é lícito ao sábado. Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da preposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Verso 9. Novamente disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perder-se? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles, os fariseus, se encheram de fúria e discutiam entre si quanto ao que fariam a vida de Jesus. Capítulo 13, verso de número 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber água? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em um dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Amém, queridos? Vamos orar? Feche os teus olhos. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Paizinho, estamos nessa noite chuvosa aqui na tua igreja, porque entendemos as nossas necessidades de aprendermos mais de ti, Pai. Precisamos desse alimento, precisamos dessa água, precisamos do conhecimento que vem do alto, precisamos da tua instrução. Sobretudo, Deus, não queremos ser enganados e ludibriados por aquele que é o pai da mentira. Por isso, nessa noite, Deus nos instrui, nos capacita, nos orienta, meu Pai. Queremos ser sábios à luz da tua palavra. Queremos ter um coração firmado na rocha que é a tua palavra. Queremos ter o nosso coração encharcado da tua palavra, porque não queremos pecar contra ti, meu Deus. Por isso, nesse culto de ensino, Pai, nos ensina.
Fala conosco, meu Deus. Não permita que o nosso mal-estar, que as nossas dores, que as nossas angústias venham a atrapalhar esse mover tão glorioso do Teu Espírito, a adestrar a Sua noiva, Pai. Tira todo o espírito que é contrário ao Espírito Santo daqui. Eu quero crer que essa palavra que o Senhor enviou ao meu coração vai impactar a Tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu li um livro um dia desse, um livro americano traduzido de uma igreja chamada Mars Churcher. E esse livro tratava de alguns personagens que eram os inimigos da igreja. E é interessante porque nessas últimas ministrações nós falamos aí do Jonas, lembra? Falamos dos gibeonitas, lembra disso? Que são coisas que acontecem conosco ou com pessoas que se aproximam de nós e acabam trazendo prejuízo à nossa vida. E nesse livro também falava de um outro grupo complexo dentro da igreja, que são os fariseus. Os fariseus são pessoas aparentemente religiosas, conhecedoras da lei e que praticam a lei dentro da sua própria legalidade. Mas os fariseus, eles também são perniciosos para a igreja, porque eles não recebem a graça de Cristo, condenam aqueles que a recebem, então eles entopem a passagem dos cristãos para o céu, e eles mesmos também não vão para o céu, porque tantas vezes Jesus os chamou de raça de víboras, de hipócritas, de sepulcro caiado, e esses fariseus também entraram no ministério de Jesus, também caminharam com Jesus, também influenciaram ou tentaram influenciar a missão de Jesus Cristo de Nazaré. E é interessante então para nós entendermos como agem os fariseus. E os fariseus podem estar ao nosso derredor. Volto a dizer, os fariseus, eles se parecem com os cristãos. Os fariseus, eles conhecem o dialeto dos cristãos. Os fariseus até dizem orar e buscar o mesmo Deus que os cristãos. Mas os fariseus não conhecem a graça de Jesus Cristo de Nazaré. A diferença de um legalista, de um religioso e de um cristão é que o cristão não segue a lei, ele segue a lei por Jesus Cristo de Nazaré. Tirando Jesus, todos nós estamos condenados. Amém, queridos? Mas o legalista não precisa da graça de Jesus, porque ele tem a lei, então ele vive pela lei e ele obstina as pessoas a também caminhar apenas por essa lei. A Bíblia diz que a lei é boa, sim ou não? Porém, se ela fosse suficiente para salvar a humanidade, Jesus não precisaria passar pelo martírio, sim ou não? Então, se Jesus passou pelo martírio, é porque a lei em si não é capaz de salvar a humanidade, apesar de Jesus não ter burlado a lei. Ele veio cumprir a lei. Mas os fariseus, eles têm algumas características. Eu quero que você coloque isso como um ponto de reflexão, não só visualizando pessoas que você caminha com ela, mas olhando para você. Porque talvez em muitos desses pontos que eu anotei aqui, 8 pontos, talvez você se veja como um grande legalista. E você diga, nessa área da minha vida eu estou agindo igual um fariseu. Nessa área da minha vida eu estou me comportando como um hipócrita fariseu. Então entenda que esta mensagem não é só para você identificar alguém que é fariseu, mas que você olhe para dentro de si e perceba se existem áreas, fases da sua história em que você não está se comportando como fariseu. Se você me entende até aqui, diga amém. Então diga, cuidado com os fariseus. Diga, os fariseus podem estar dentro de mim. Cutuca teu vizinho e pergunta, tem fariseu aí? Característica primeira do fariseu, presta atenção. O fariseu, ele vive no negativismo. Os fariseus são conhecidos por aquilo que eles condenam, e não por aquilo que eles são a favor. Essa é uma característica de uma pessoa que tem um comportamento farisaico.
ele sempre é lembrado por aquilo que ele condena. Se tem algum litígio naquela área, chama fulano de tal, porque fulano de tal condena isso. Jesus está ministrando aos seus discípulos, e só no Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, tem 7 ou 8 incidências dos fariseus falando com Jesus a respeito do problema lá do sábado, da lei do descanso. Então os fariseus começam a interpelar Jesus sempre por causa do problema do sábado. E eles não condenam, e eles não entram para poder discutir o sábado, mas para condenar aqueles que trabalhavam ou aqueles que curavam no sábado. Então o fariseu, ele é sempre negativista, ele repete, ele condena, ele está sempre condenando alguma coisa que Jesus fez, ou que alguém que segue a Jesus fez, ou deixou de fazer. Os fariseus condenavam Jesus por causa do sábado, os fariseus condenavam Jesus porque ele não lavava as mãos, os fariseus condenavam Jesus porque ele comia comida que não podia comer, os fariseus condenavam Jesus porque ele era glutão. Então repara, que os fariseus são aqueles que estão sempre com uma palavra condenatória. Enquanto Jesus veio para salvar, os fariseus vêm para acusar. Pergunta para teu vizinho, tem um fariseu aí? Prefira ser identificado por aquilo que você é a favor e não por aquilo que você é contra. Permita que as pessoas conheçam aquilo que você é a favor e não aquilo que você é contra. Senão você passa a ter um comportamento farisaico. Seja contra, e aí veementemente, contra o pecado. Contra o pecado. Segunda coisa, os fariseus são bitolados. Eles só enxergam um ponto, aquele que interessa, e eles não enxergam mais nada que está ao redor deles. Ele só fala naquele assunto. Vira e mexe, ele toca naquilo de novo. Ele vai e volta e está tocando naquele negócio. Aquilo não sai da mente dele. Ele não consegue expandir o seu olhar. Ele não consegue expandir o seu conhecimento. Ele se especializa naquilo que ele condena. Ele é um especialista em nota falsa. Ele conhece a nota falsa como ninguém, mas não se preocupa em conhecer as notas verdadeiras. O fariseu, como diz aqui a palavra, ficava no ouvido de Jesus o sábado, 7º dia, ao dia do descanso. Peraí, cara. Jesus, você imagina você encontrar-se com Jesus hoje, você perguntar a Jesus sobre o sábado? Se tinha tanta coisa que eles podiam perguntar, Jesus, me fala sobre o céu. Jesus, me fala sobre milagres. Jesus, me fala sobre anjos. Sei lá, Jesus, me fala como é que tu curou aquele cego. Olha que coisa, que pergunta boa que aqueles fariseus poderiam fazer para Jesus, mas quando eles estavam com Jesus, o que é que eles perguntavam? Sábado, 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 sábado. Você já percebeu que tem pessoa para você que só se aproxima para você para perguntar a mesma coisa? Aí você fala com ela como funciona, assim, meu filho, assim. Aí ele vai embora. Daqui a pouco ele, mas isso daqui, esse sabadinho aqui. Você já reparou que tem pessoas que são assim? Bitoladas. Existe um campo de conhecimento fantástico dentro do Evangelho, dentro do cristianismo, querido. Existe tanta coisa maravilhosa para você aprender, para você debater à luz da Bíblia. Mas o fariseu é assim, aquele ali. Ele é especialista naquilo e em nada mais. Precisamos expandir os nossos conhecimentos. Amém, queridos? O fariseu, ele se preocupa com aquilo que não é relevante. O sábado não era relevante para Jesus. Mas está na lei, rapaz, o que é mais importante, a vida ou o sábado? Interessante é que eles ouvem isso, mas não aprendem. Voltava de novo, e o sábado? Jesus foi curar o cara da mão mirrada, e o sábado? E detalhe, olha o que eles falam. Vem cá, esse doente não poderia voltar na segunda, não? Coisa endemoniada, rapaz. Eu falei, hoje é sábado, não dá para ele voltar segunda, não? Oxi.
Quer dizer, você está enfermo, enfrentando uma situação difícil, mas aí o fariseu sempre fala, não, agora não é o momento. Existe um momento propício para isso. Existe a hora certa para isso. E começa a engessar o seu relacionamento com Deus. Diga para o teu vizinho aí, você tem acesso ao Pai a qualquer minuto. Os fariseus pregam o que não vivem, o arrependimento. Jesus, na primeira feita, eles perguntam sobre o sábado e Jesus fala do episódio em que Davi, fugindo de Saul, come o pão da preposição. E eles adoravam a Davi. Então Jesus disse, se Davi não comeu, qual o problema? Depois Jesus fala da questão da cura daquela mulher. Eu não posso curar não, cara, você quer que ela morra? Depois Jesus ainda fala com ele assim, rapaz, você quando o seu boizinho está com sede no sábado, você não dá beber a ele? Água de beber a ele? Naquele momento você não está trabalhando? Então Jesus explica várias vezes a respeito do sábado. Mas sabe o que eles fazem? Eles se calam. Porque se fossem cristãos diriam, realmente Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és nascido da Virgem, Tu és o homem dos milagres, você me explicou, realmente eu estava errado. Mas o fariseu não se arrepende de jeito nenhum. Ele fica ali, ele é tinhoso. Você pode falar com ele 1000 vezes, ele faz o mesmo erro de novo, e volta de novo, e volta de novo. E quando ele percebe que está errado, em vez de ele dizer, realmente eu errei, ele diz, as circunstâncias, alguma coisa, me fizeram errar, ou não é tão um erro, foi só uma omissão. Ele está sempre se esquivando de assumir a responsabilidade dos seus erros. Eles poderiam ter dito, ok, Jesus, entendemos, mas eles se calam. Nem todo mundo que se cala se arrepende. Tem muitas pessoas que quando você está ministrando ao coração delas, elas ficam caladinhas. E você pensa que elas estão ouvindo. Então não, são fariseu. Vai rodar de novo, vai te perguntar sobre o sábado. Pergunta para quem está do teu lado, o que você vai fazer sábado? Fariseus preferem respostas teológicas a vidas complexas. Preste atenção nisso. Fariseus acham que podem resolver conflitos humanos com teses e teorias. Fariseus acham que podem resolver problemas de pessoas com teorias elaboradas dentro da sinagoga. Você imagina, eles tudo ali de terno, chapeuzinho de xaxim, como tem hoje lá nas sinagogas. E ali eles criam uma fórmula para cada problema que a igreja vai enfrentar, ou que as pessoas vão enfrentar. Então, quando você tem um problema, os fariseus, eles pegam um manual, ou pegam a lei, e dizem, você precisa resolver desta forma. Quando aquela mulher foi pega em adultério, eu quero crer que os rabinos, que os fariseus da época, eles chegaram com aquela mulher, jogaram perto de Jesus, Jesus está lá desenhando na terra, e quero crer que um deles, talvez mais de um, pegou aquele cânon, aquela tábua, aquela Torá, ou aquele pergaminho com a lei, e recitou, a lei diz, mulher foi flagrada no adultério, deve ser apedrejado. Esta é a solução dos fariseus. Mas Jesus tratava cada um de forma especial. Sabe o que eu vejo, queridos? Que muitos religiosos, sendo ele ovelhas ou líderes, muitas vezes não entendem o seu rebanho porque não apacentam o seu rebanho. Ficar do lado de fora do divã é que nos dá o verdadeiro formato ou as verdadeiras dores das pessoas que buscam a igreja, que buscam Jesus, que buscam conselhos. É muito fácil você administrar colocando uma regra para todos.
Foi isso que Deus fez quando estabeleceu os mandamentos. Mas cada caso é um. Nós precisamos aprender que não conseguiremos apacentar com misericórdia se não ouvirmos as pessoas. E se você sentasse comigo ali um mês, você ia sair diferente. Porque você ia perceber que aqueles problemas que você traz na manga, aqueles problemas que você traz no seu alforje, e que você coloca diante de Deus e fica pedindo por aquilo, não é nada diante de grandes problemas que surgem lá dentro. Pessoas muitas vezes se gastam outros, se deixam gastar por problemas tão pequenos, enquanto tem gente do lado dela morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo porque não tem um afago, um carinho, uma direção de Deus. Os fariseus, quando eles encontravam uma pessoa doente, enferma, no estado de pecado, ainda como esta mulher adúltera, eles não queriam saber de ajudar aquela mulher, eles queriam saber de executar a lei. Fariseus não se preocupam com vidas, fariseus se preocupam com leis, fariseus não se preocupam com o sofrimento das pessoas. O fariseu sempre traz a mão, a toga dele, traz a Bíblia dele, traz a lei dele, porque ele está querendo é que se cumpra a lei, sem olhar se a pessoa precisa de ajuda. E a igreja não pode se transformar num centro de profissionalismo, ou de construção, ou de discipulado de fariseus. Sabe por quê, querido? Quando você chega doente, você quer tratamento VIP. Mas quando você já está tratado, você reclama daqueles que resmungam. Quando você chega doente, a lei não pode funcionar para você, por quê? Porque você é um caso especial da lei. Mas quando chega alguém depois, com algo parecido com o seu, e você já solucionou o seu problema, você pega a lei e quer executar nessa pessoa. Nós temos esse costume. Como diz o adágio popular, lei para os amigos e rigores da lei para os inimigos. Não. Se a Bíblia fosse suficiente em si mesma, como livro, Jesus não estaria capitaneando, não estaria alistando homens e mulheres e jovens para usar na sua missão de evangelismo. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia sem você não vale nada, porque você é que ministra o que tem na Bíblia. Mas se você ministra o que tem na Bíblia, sem a graça de Deus, você volta ao tempo de Moisés, você vai abolir a graça de Cristo. Então use a Bíblia sim, mas permita que ela passe pela graça, nem que seja o Velho Testamento. O Velho Testamento também se submete à sombra da graça de Cristo. O Velho Testamento não está desconectado da graça de Cristo. E nós pregamos aqui nesse púlpito o Velho Testamento, mas sempre convergimos na graça de Cristo. Então não tem problema de você falar da lei, desde que você fale da lei como Jesus falava da lei, olhando a pessoa e não a lei, olhando a dor da pessoa, com foco de salvar, de restituir, de incluir e não de excluir, querido. Se dependesse de alguns aqui, a igreja só tinha uns 10 membros, os outros seriam todos excluídos. Aquele ali, a roupa estranha, exclui. Aquele ali, o cabelo estranho, exclui. Aquele ali, tomou um vinho, exclui. Aquele ali, exclui. Ia ficar só ele, mais uns 10. Os fariseus, eles não estavam preocupados com o homem da mão mirrada. Eles não estavam preocupados com a mulher adúltera. Eles estavam preocupados com a lei. E Jesus explica para eles. Mas eles não entendem. Porque querem guardar, querem proteger a lei. E invertem o papel.
Porque a lei precisa proteger as pessoas, e não as pessoas protegerem a lei. Pergunta para o teu vizinho, tem um fariseu aí? Eles diziam para Jesus, não é permitido curar no sábado. Não é permitido trabalhar no sábado. Eles estavam preocupados com seus dogmas. Deixa eu dar um exemplo básico aqui que você vai me entender. A Bíblia diz que Deus detesta o divórcio. Você entende isso? Diga amém. Porque no princípio não era assim. Jesus fala como era o princípio. Que Deus uniu, não separa o homem. Mas o que a gente faz hoje em dia? A gente pega esta lei e coloca ela como aio, como esteio, como fundamento. E eu aqui, eu não estou fazendo apologia para o divórcio não, irmão. Os irmãos aqui sabem que eu sou o primeiro a defender com unhas e dentes, amém? Eu defendo o divórcio. Eu defendo, meu Deus. Eu defendo com unhas e dentes o casamento, meu Deus. Eu sou contra o divórcio. Mas escuta. Eu sou a favor do casamento e contra o divórcio, mas eu não sou contra ninguém. E aí que está o diferencial. Eu conheço líderes que pegam uma mulher que vive com um cara, e o cara adúltero, o cara preguiçoso, a mulher que tem que carregar tudo nas costas, o cara de vez em quando dá-lhe uma chibatada, dá na cara dela com força, ela chega na igreja com o olho roxo. Esse cara, às vezes, essa mulher tem filhos, ele começa a querer tocar nas filhas dela, sabe? E aí, essa mulher chega aos frangalhos diante do líder. O que houve? Meu marido está fazendo isso, e eu estou querendo divorciar. De jeito nenhum. Não. Aí, ok, o divórcio não é vontade de Deus, mas calma aí. Só existe o mandamento do divórcio? E o mandamento que o homem tem de tratar a mulher como vaso mais frágil? E o mandamento que o homem tem de ser o provedor da casa dele? E o mandamento que o homem tem de honrar a sua esposa? Esses não precisa não, mas a mulher tem que ficar lá sofrendo aquilo ali. Ou vice-versa. Nós nos tornamos legalistas, querido, e não olhamos um contexto geral. Essa mulher saiu de casa porque o marido encheu a cara dela de tapa, já é a 10ª vez que ela faz isso, aí eu vou pegar e falar com ela, a Bíblia diz que eu tenho que ficar, vai lá apanhar, idiota. Calma aí, cara. Calma aí. Desonroso para nós é exigir que uma pessoa siga a Bíblia enquanto a outra não segue, botar as duas juntas. Ela errou e já paga pelos seus erros. Mas aí a gente pega mais pega um saco de cimento aí, põe nas costas daquele divorciado lá. Isso, deixa ele andar assim, porque ele pecou. Isso é legalismo. É muito fácil, querido. Você vê uma pessoa entrando num processo de litígio, de divórcio, você dizer, pecador, não vai para o céu. De jeito nenhum. Vou contar um caso para vocês. Eu conheci uma pessoa, muito cristã, nasceu no berço evangélico, da metodista, uma igreja metódica, e séria. E claro, assim como eu, tinha aversão ao divórcio, e pregava contra o divórcio. E quantas vezes algumas pessoas passaram por isso, porque ninguém escolhe passar por isso, e a maior pena já é porque até quem está divorciando fala que não é bom divórcio. Passando por isso. E ele era o primeiro a pedir a exclusão pública daquela pessoa, porque não soube esperar em Deus. E essa mulher que eu falei no início, que o olho de vez em quando aparecia roxo, com uma maquiagemzinha, também foi uma das vítimas desse cidadão. E eu ficava analisando, novo na fé, falei, o que é isso? A mulher está apanhando dentro de casa, está tomando solavanco, o cara está estuprando ela porque ela não quer
se deitar com ele, mas aí ele é forte, ele pega e manda o cerol na mulher, e ela tem que ficar ali. E esse cara era duro, tinha um bigodão assim, sério. Mas, um dia, a filha dele casou e o cara se desviou. E começou a usar um beckzinho dentro de casa. Daí a pouco começou a dar uns jabs na filha dele. Sabe quem foi o primeiro a falar para a filha sair daquele casamento? Ele. Mas aí é diferente, assim, é diferente na sua carne. É diferente na sua filha. É diferente, a lei para você é diferente. Porque os rigores da lei é para os seus inimigos. Aqui, ó. Quando essa mulher é apresentada, pega em adultério, ela estava fazendo adultério sozinha? Ela estava se masturbando? Cadê o cara que estava mandando cerol nela? Eles pegaram no flagra. Se pegou no flagra, estavam os... Sim ou não? Não tem como pegar no flagra, só tem um. Não tem jeito. Pegou no flagra, estavam os... Cadê o cara? Cadê o cidadão? Esta mulher maldita. Sabe quem estava pegando ela? Provavelmente algum fariseu. Porque isso era um costume no passado. Existiam as messalinas. Isso aqui. É coisa de 50 anos atrás, ainda tinha isso. Tinha o cabaré. E o cara tinha a senhorinha dele dentro de casa. Aquela virgem que ele pegou no interior. Que ele só coabitava com ela com um lençolzinho furinho no meio. Essa era a mulher dele. Mas as tranqueiras ele fazia com a mulher do bordel. Então isso já era um costume. Aí ele pega uma mulher que era prostituta e traz para o cara falando, ela foi pegada de adultério, vamos matar ela. Queridos, você acha que eles estavam preocupados com a vida dessa mulher? Você acha que eles estavam olhando ali no chão um ser humano, ferido, flagrado no erro, sim, mas envergonhado, talvez até faltando roupa dela? Você acha que eles estavam preocupados com a mulher? Eles estavam preocupados com a lei. Muito cuidado, querido. Muito cuidado. Porque muitas vezes a gente tropeça naquilo que a gente condena. Quantas vezes já vi casais, olha, casais passam por um litígio. Às vezes rola traição. Casamentos antigos. E aí os próprios amigos ou as amigas ficam falando, não perdoa não, hein? Perdoa não, esse cara não presta. Perdoa não. Aí a pessoa perdoa e começa a viver de novo, em vez dos outros aceitar, repudiam, porque agora ela deu uma chance para o adúltero, porque ele deu uma chance para a adúltera. E aí a gente começa a entender que a lei realmente só serve para os outros. Até que você passe por isso. Quantos homens e mulheres casam dizendo assim, pastor, aceito tudo, mas se me trair, aí... E falam, até o dia em que passam por isso. E percebem que a graça de Deus, ela é capaz de apagar a multidão de pecado. Que entende que a graça de Deus é maior, que a graça de Deus é um favor que nós não temos, querido. E a gente começa então a agir como os fariseus. Então escute, querido. Falei do divórcio porque é algo bem notório, mas tem muita coisa que a gente podia falar. O que eu só quero que você entenda? Pregue a verdade. Pregue a verdade. Mas cuidado, porque a lei não é mais importante que as vidas. Diga, vidas são mais importantes do que leis. Jesus não morreu por lei. Vou salvar as leis. Vou morrer no Calvário e a lei será salva. Foi isso? Foi isso, querido? Jesus morreu por quem? Não, diga, pecadores. E agora você pode falar, eu mesmo. Ué. Jesus morreu por pecadores, sim ou não? Ele morreu para quem estava condenado por quem? Pela lei. Jesus morreu por quem estava condenado pela lei. Aí vem os fariseus e diz, não, você não pode não. Aí Jesus falou, caramba. Mas você não lembra de Moisés, não? Moisés deu carta. Aí o que Jesus diz? Claro,
Por causa da dureza do coração de vocês, que não se convertem, que não mudam, que não se arrependem. Moisés viu situações, querido, que outros não viam, porque Moisés era juiz sobre o povo. Então, provavelmente, na história de Moisés, apareceu questões como essa. Homens que eram totalmente infiéis, homens que eram espancadores. E aí Moisés ficava assim, vou deixar essa pessoa morrer por causa da lei? Então toma aqui a cartinha, mas sai por baixo que sai. Por causa da dureza do coração. Não é vontade de Deus, querido, que ninguém se perca, que ninguém sofra. Pergunta para o seu vizinho aí, tem um fariseu aí? Olha que coisa interessante. Perceba se não é assim. Fariseus querem salvar crentes, enquanto Jesus veio salvar perdidos. O fariseu nunca, ele tem uma mensagem de salvação. O fariseu discute uma doutrina teológica. O fariseu não está preocupado em pessoas que não conhecem Jesus e pregam a salvação. Não, isso aí para ele não interessa. Ele quer o quê? Ele quer ir no meio do bando onde já tem crente e dividir os crentes em dois grupos. Os que seguem aquilo e os que não seguem. Os que seguem aquele método e os que não seguem. Então os fariseus não têm o foco em comunhão. Eles têm um foco em desunião, separação. Quando ele entra, ele aparta. Ele está aqui, Jesus está lá fazendo a cura. E eles chegam pregando para os salvos que Jesus tinha convertido. Rapaz, Jesus, né? Você está seguindo Jesus? Estou. Rapaz, não queria dizer não, hein, mas ele cura no sábado. Olha aqui a lei, rapaz. Tal do sábado aqui, ó. Aí os caras, é mesmo. E agora? Cria perturbação. Jesus estava interessado em salvar vidas. O fariseu estava interessado em discutir genealogias. E a gente às vezes é assim. Poxa, fulano e tal, você salvou como? Levantou qual mão? A esquerda? Não, a esquerda não. A esquerda de Jesus. Não levantou a mão, não é salvo. Não levantou, não. Levantou, não? Inferno. O camarada está ali, Jesus, não tem nem força para levantar a mão. Levanta, não levantou. Inferno. Mano, tem gente que é assim. Isso é farisaísmo purinho. É claro que eu quero ver, as pessoas querem ver, é importante para a pessoa se posicionar publicamente, descer as águas batismais. Isso tudo é importante, isso nós pregamos, isso é memorial que Jesus estabeleceu. Isso é bênção. Mas escute, aquele que não fizer isso, não condene. Não condene, querido, você não foi chamado para ser juiz, você foi chamado para ser atalaia. Atalaia prega e vai embora. Juiz fica ali, ó. Fez isso? Não fez? Está fumando ainda? Inferno. O cara está lá no site pornográfico, ninguém sabe, porque ninguém vê. Está lá no banheiro, na hora de tomar banho, 40 minutos de banho, você sabe o que ele faz? Ninguém vê. Aí tem um irmãozinho que estava lá no barzinho, um mês sem fumar, louco, a fissura. Olha lá, demônio vai para o inferno. Aí chega na igreja, Pai do Senhor, dá Pai do Senhor para você, com aquela mão suja. Pai do Senhor. Isso é farisaísmo, querido. Aquele que diz que não tem pecado, mente, e a verdade não está nele. Jesus olha para trás e procura um justo. Ele acha quantos? Quantos? Mas e os 12 discípulos, homens de Deus? Pergunta para o teu vizinho aí. Tem um fariseu aí do seu lado? Fala para ele assim, pode ser eu. Escute, Jesus liberta da libertinagem. Os fariseus usam a libertinagem para libertar. Jesus salva a pessoa da vida que ela... Presta atenção, isso é importante. Jesus quer que a pessoa mude de vida. Ele aceita do jeito que está, mas ele vai tentar mudar a vida dessa pessoa. Ele vai dizer, não vai, mas não peque mais. Amém?
Não faz mais isso não, pá. Faz assim, ó, não volta para lá não. Vai para sua casa, vai para Decápolis. Ou senão, irmão, vai lá, larga esse marido aí, porque esse marido, esse quinto aí não é seu não. Pega outro, esse está podre, esse aí não dá não. Esse está vencido. Esse não tem mais peça de reposição. Larga esse aí. Mas em momento nenhum, cara, você vai encontrar Jesus usando isso para condenar pessoas que não conhecem a Cristo. Ele fala do céu e do inferno, sim, mas ele sempre oferece o céu. Eis que põe diante de ti 2 caminhos, de vida e de morte. E ele diz, escolhe, pois, o de vida, para que vivas. Mas o endemoniado do fariseu, ele está sempre preocupado com a lei. Escuta aqui, meu irmão. Se o meu ministério, nesses últimos 9 anos, se restringisse apenas às pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, eu estaria plenamente satisfeito. Sabe por quê? Porque é isso que nós somos chamados a fazer. Levar pessoas para Jesus. Se a pessoa vai seguir a Jesus dançando hula-hula, se ela vai seguir a Jesus fazendo isso ou aquilo, é uma questão local. O problema é quando a pessoa é de um jeito e quer ficar em outro lugar. Aí, naturalmente, ela cria um desconforto. Agora, cada um serve a Deus dentro do contexto da sua própria consciência. Então você vai encontrar gente servindo a Jesus com um dialeto diferente, usando um cabelo diferente, com um linguajar diferente, com uma roupa diferente. Mas escute, tudo isso são métodos, que muitos deles eu condeno, mas são métodos. Métodos não levam ninguém para o céu e nem para o inferno. Diferente de doutrina. A doutrina está aqui. Essa é imutável. Essa é insofismável. Essa é perfeita. Essa, ela é capaz de curar, de salvar, de fazer tudo que a gente imagina. Porém, o método que se usa para doutrinar, para salvar pessoas, é diferente em cada lugar. Volto a dizer, o problema é quando uma pessoa que tem uma forma quer ficar num grupo social assim. Pessoas mais jovens, crianças, bebês e idosos, geralmente têm dificuldade com volume de som. Então, se a igreja tem um PA, daquele cheio de alto-falante, aquelas pessoas não vão gostar, mas o jovem se amarra. Pelo menos quando eu era mais jovem, só gostava de som lá em cima. Meu pai que sofria e minha mãe, né? Agora já não gosto mais. O que é isso, querido? A palavra que está sendo pregada, a música que está sendo tocada é a mesma. A diferença é a forma como ela é executada. Da mesma sorte, a doutrina de Deus está aqui. Agora, o método que ele vai usar é um método do grupo social onde ele está inserido. Não tem como ter uma igreja desse jeitinho aqui, que tanto você gosta, lá na África, cara. Não dá. Lá é diferente. Não tem como ter uma igreja nesse porte aqui, lá na Rocinha. Lá tem outras peculiaridades. Não tem como ter uma igreja nesse porte aqui, lá no Nordeste, no sertão do Nordeste. Porque lá tem outras peculiaridades. Então, escute. O método a gente escolhe. O método a gente cria. Agora, a doutrina, essa dura para sempre. Você entende isso? Diga amém. Amém. Pergunta se tem um fariseu aí do teu lado. Uma outra coisa que os fariseus são: intimidadores. Escute, Jesus está curando a mulher, Jesus está curando o menino da mão mirrada. Imagina a situação ali, Jesus ali, vem cá meu filho, vem cá, vem para cá. Ah, está com a mão doente, não, vamos curar isso, eu vou fazer uma oração forte agora para você. Hein? Estende a mão, aí o fariseu lá de puxa! Sábado não, hein?
fariseu. Ele sempre quer publicar a sua ojeriza. Ele quer publicar aquilo que ele condena. Publicamente, sempre público. Aí entra esses negócios de debate. Cuidado com o Facebook. Cuidado com o Twitter, esses negócios de debate aí. Porque tem gente que vive full time para poder criar linha de debate, fórum de debate que não leva a lugar nenhum. Você não cresce 1 centímetro na frente, fica perturbado. Cuidado. Por quê? Eu estou pregando aqui para você. Se você é um cristão e não um fariseu, você não concordou, o que você vai fazer? Quando acabou o culto, pastor, o senhor falou um negócio ali, eu acho que não entendi. Nós vamos discutir isso, nós? O fariseu não. Ele quer sempre publicar, colocar uma faixa, somos contra isso. Repara no Facebook quantas coisas você recebe de pessoas que são contra algum tipo de método e eles publicam. Ainda fala assim, se você gostou, curte aí. Compartilha, né? Compartilha. Não gostei, compartilha aí. Ei, eles poderiam ter discutido com Jesus. Aliás, Jesus estava sempre pronto a poder responder às dúvidas deles. Mas não. O fariseu gosta de publicar aquilo que ele não gosta. Ele fala para todo mundo. Fulano de tal, está errando. Ciclano de tal, está cometendo pecado ali, olha lá. Tem uma frase muito legal que diz assim: fariseus gostam de falar das pessoas e não as pessoas. Falar das pessoas é tranquilo. Falar a pessoa, você precisa ter fundamento. Porque falar de mim é fácil, difícil é falar comigo. Senta aqui, por que você não gosta? Fala aí quais são, você me dá o seu padrão, eu te dou meu padrão, a gente vai discutir que vai chegar num ponto. Agora, falar de é fácil, eu posso falar até do Lula, não conheço ele. Posso sentar o bambu nele, não sei, não como com ele, não durmo com ele, não sei o que ele está fazendo. Então, fariseu é sempre aquele que fala das pessoas, dos projetos, das igrejas, das doutrinas, dos métodos. Mas eles nunca sentam para dizer assim, eu sou contra isso por causa disso, vamos debater e chegar num ponto de mediano. Fariseus são como cães vira-latas. Latem, mas não mordem ninguém. Cão que ladra, não tem mais esse adágio não? Já venceu o prazo de validade? Que às vezes eu falo umas coisas que tão velhas que ninguém... Cão que ladra não? Eu fui saber o que era ladrar há pouco tempo. Mas eu sempre sabia que cão que latia não mordia. Amém, queridos? E eles são intimidadores no sentido de que ele tenta te gastar. Vem Jesus, sábado. Vem Jesus de novo, sábado. Jesus quase se converteu ao adventismo. Ele está aguentando mais. Ficou igual aquela viúva no pé do juiz ali, me dá, sábado. Tá bom, cara, tá bom. Não vou fazer nada no sábado. Estátua. Fariseu te gasta. Com aquela mesma coisa. Aí você, meu Deus, você vê ele de novo, tá bom. Tá bom. Já vou seguir o sábado. Não precisa me atentar mais. Porque eles tentam intimidar, mas escute, querido, não volte um passo atrás. Não volte um passo atrás. Por ser intimidado por legalistas religiosos. Não dê um passo atrás para poder suportar esse tipo de pressão. Se você não quer ouvir, dê um basta. Agora, se você se dispõe a ouvir, não reclame daquilo que você tolera. Não reclama. Vem fulano de novo. Vem fulano de novo. Fulano mandou. Você está dando brecha. Faz igual Jesus. Vá de retro, Satanás. Amém, queridos? E volto a dizer, fariseus criticam o método, mas não observam os princípios.
Princípios são divinos e imutáveis, métodos são flexíveis. Circunstâncias, recursos, questões culturais implicam no método, mas não devem mudar a doutrina, os princípios. Os princípios é que permanecem para sempre. E eu vejo que o exército de Cristo é um dos poucos exércitos que atira em si mesmos. Já viu isso? Tem um pelotão do lado de lá, ele pega a bazuca para cá e pá, e a gente daqui do lado de cá, pá, pá. Eles estão se matando. E às vezes na própria televisão, na internet, esses dias eu estava vendo um caso lá, de um pastor muito notório aí, sentando bambu, dizendo que o outro estava endemoniado. Ele falou isso no público, assim, ó, um programa de TV, falando que estava endemoniado. Aí tinha uma mulher que estava tendo um acesso lá, possesso lá, e ele pegou aquela mulher e falou assim, quem está em você? Aí ela falou o nome do outro pastor. Ah, entendi. Você veio de onde? Eu vim de lá, de onde? Aquela igreja tal. Aí ele parava aquela entrevista com o demônio e olhava para a câmera, está vendo? Vocês estão vendo isso? Ele está aqui, quer ver? Quem está aí? Fulano. Paz. Aí o ímpio, imagina o ímpio que foi a primeira vez justamente numa dessas duas igrejas. Ele está tendo o primeiro contato dele com cristãos, com irmãos. A paz do Senhor é o que nós queremos. Aí o cara está lá. Aí ele vê um programa desse, o cara fica perturbado. Caraca, meu, eu tenho que odiar aquele lá, tenho que bater naquele. Quem é que está com a razão? Então repara que o exército de Cristo é o único que às vezes dá tiro em si mesmo. Cuidado para você não dar tiro em alguém que vai morar com você na eternidade, querido. Cuidado. Uma coisa é você não concordar com o método, volto a dizer, isso você pode. 90 anos depois de Cristo, João está escrevendo Apocalipse. E ele manda 7 cartas a 7 igrejas. São iguais? São iguais? Meu Deus, foram fundadas inclusive pelo mesmo homem. 6 delas foram por Paulo e uma delas por Pedro. Caraca! A igreja é da mesma congregação e Paulo e João escreve 7 cartas diferentes. Por quê? Porque igrejas são diferentes. Agora eu te pergunto. A nossa igreja também não tem problema? A sua igreja não tem problema? Tem. Mas o que nós estamos pregando aqui nesse púlpito? Jesus Cristo de Nazaré. Isso deveria bastar. A mesma coisa do outro. Ah, pastor, mas depois que ele prega Jesus, ele prega também a carteira. Isso é um problema dele, não é problema seu. Lembra quando o pessoal chega para Paulo, tem um pessoal pregando Jesus já diferente, hein? Eles estão fazendo de forma diferente, Paulo, não estão do seu jeito, não. Primeiro, antes lá com os 12 discípulos, quando Jesus mandou os 70 de 2 em 2, eles voltaram também dizendo assim, Jesus, tinha uns caras pregando diferente, aí não são dos nossos, mandamos ele calar a boca. O que Jesus falou para eles? Não, idiotas. Esse é o evangelho de Pedro. Idiotas. Quem não ajunta, esparrama, seu endemoniado. Deixa os caras pregar. Aí depois Paulo vai corroborar isso. Que Paulo disse assim, tem problema se estão pregando para poder me atingir. Não tem problema se estão pregando porque estão com ciúme de mim. O importante é que o evangelho está sendo pregado. Então, como estão pregando aí fora, querido, se você não está lá, não é problema seu. Você pode discordar sim, mas escute. Você pode estar atirando em alguém que vai morar com você. Talvez vai ser seu vizinho no céu. Já imaginou? Aquele homem lá da outra igreja que você sentou o bambu nele. Quando você chega no céu, quem é teu vizinho? Ele. E detalhe, no céu não tem agente imobiliário. Vai morar na mesma casa a vida inteira. Aleluia. Cuidado, você acha que lá no céu vai ter uma combesezinha? Vai ter uma batistinha? Vai ter uma metodistinha? Não, lá no céu não tem rótulo, querido, nem bandeira. Porque a nossa bandeira é o Senhor. Amém. Então tenha cuidado. Sabe por quê? Você pode estar ficando doente por causa disso. E não percebe. Sua fé está enfraquecendo por causa disso. Porque em vez de você focar na missão que Deus te deu, que propagar o evangelho, cuidar das pessoas. Quero ler.
Quero ler Isaías 61. Abre aí. Vou te falar do ministério de Jesus, na sua essência. Fala o que você tem que fazer, querido. O resto é maquiagem. O resto é maquiagem. Vou ler o capítulo 61 inteiro para você guardar ele na sua mente. É lindo. Está falando da salvação proclamada. Está falando de Jesus Cristo de Nazaré. Isaías 61. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre... Está falando de Jesus. Porque o Senhor me ungiu, ou me preparou, ou me capacitou, ou me comissionou, como queira. Para fazer o quê? Pregar teologia. Não? Pregar o quê? Boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade teológica aos cativos. É isso? Não. Que liberdade que é? Diga graça. E a abertura de prisão aos que estão crentes em outra igreja, é isso? Não, o que é então? Abertura de prisão aos presos. Quem está numa igreja não está preso não, querido. Está sendo liberto pelo nome de Jesus. Pregoar, ou seja, para mim falar do ano aceitável do Senhor, isso aqui está falando do juízo. É pregar que realmente haverá um juízo. A vingança do nosso Deus, o Consolador, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestido de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado, querido. Tem gente fazendo o contrário, está tirando o óleo da cabeça do irmão e botando cinza. E edificarão lugares antigamente assolados, e restaurarão os que antes estavam destruídos, renovarão as cidades assoladas destruídas de geração em geração. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Sabe quem são esses estranhos? Quem não era judeu, eu e você. Nós somos os vinhateiros de Deus. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis com miseravelmente. Fareis voto de miséria. Não? Comereis com abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Na sua glória nós nos gloriaremos, como disse o apóstolo Paulo. Por vossa dupla vergonha e afrouxa exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão em dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. Diga um. Diga um. Um só concerto. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor, e não fariseu chato de galocha. Alegrai-vos, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de teologia, de salvação, me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. As nações precisam de mim e de você. A Bíblia precisa de você, querido. Você é o atalaia de hoje. Anjos queriam fazer isso, mas Deus falou, não. Quem vai fazer isso é a minha igreja. Mas os fariseus estão preocupados em discutir. E aí eu queria ler com você também. Tito capítulo 3, 9, vai no índice, em nome de Jesus. Tito capítulo 3, vai no índice, para não se aborrecer e passar vergonha com seu irmão.
Seu irmão do lado vai olhar assim e falar assim, não achou ainda não? Deixa que eu te ajudo. Nossa, tem uns que ficam furiosos. Deixa que eu te ajudo, já achei o meu, deixa que eu te ajudo. Porque subliminarmente está escrito assim, deixa que eu te ajudo, seu lerdo. Você não lê a Bíblia, não? Está achando Tito, não? Então vai no índice, que só vai rapidinho. O índice é certeiro. A oitava característica do fariseu é distrair Jesus. Jesus estava pregando salvação e os caras, vamos discutir o sábado. Jesus está libertando cativos e os caras, o sábado, Senhor. Jesus está curando um homem da mão mirrada, falando do céu e do inferno, coisas relevantes. E os caras estão preocupados com o dia do descanso, Senhor. Fariseu quer desgastar você, quer desviar você da sua rota. Fariseu tem uma missão, distrair você. E aí, Tito deixa uma palavra dura para os fariseus. Ele diz para nós, verso 9 do capítulo 3. Evita discussões insensatas, tolas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Olha que coisa tremenda, irmão. É fútil, você está perdendo tempo. É futilidade querer fazer longos debates. Você quer aprender? Arruma um mestre. Sabe? Arruma alguém que já tenha visto aquilo para te ensinar. Agora junta um monte de cego guiando cego. Cada um falando é para lá, é para cá, é para lá, é para cá, é para lá. Vamos aí em Timóteo. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1. Eu não sou bobo, trouxe marcado já. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Timóteo era um aprendiz de obreiro, de pastor. Olha o que Paulo fala com Timóteo, presta atenção. Paulo está dizendo, quando eu estava de viagem, rumo à Macedônia, eu te pedi, te roguei, que permanecesses em Éfeso para, tem um motivo, admoestar, chamar na chincha, certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Está falando de método aqui? Nem se ocupem com conversa, fábula, história. E mais uma vez falando que é de genealogia, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Sem fim. Que antes promovem mais discussão que serviço a Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa a quê? O amor, que procede de um coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, sem farisaísmo. Verso 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, ou seja, da fé pura, perderam-se em loquacidade, devaneios, discussões vazias e frívolas, ou fútil, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amém? É o caso que eu te falei. O cara pegou a lei e sentou o bambu nas mulheres da igreja que tinha passado por divórcio. Daí a pouco era a filha dele. E aí, como é que faz? Sua filha vai para o inferno ou endemoniado? Ela errou.
Se ela tivesse roubado, tinha perdão? Tinha ou não? Então ela divorciou, não tem perdão. Já está feito. Não dá para voltar atrás. Cuspiu na cruz, não tem perdão? Por que não? Qual é o pecado que não tem perdão, querido? Me fale um. Porque nesse eu vou me condenar agora. Escute. Deus tem uma missão para mim e para você. Guarda essa palavra de Isaías e leia ela dizendo assim, é para mim isso aqui. Deus me ungiu com seu Espírito. E me deu uma missão, apregoar salvação, não divisão, desgraça, peso. Salvação, querido, olha aqui. Se juntar todos os milagres feitos na Bíblia, todos, num lugar só, todos, e colocar do lado uma vida que se salva, qual tem mais valor? Qual tem mais valor? A única coisa que toca a trombeta no céu, querido, não é milagre, é vidas que se salvam. Ah, pastor, mas essa pessoa que foi aí na frente pode estar equivocada, emocionada. Isso não é um problema meu, porque eu não sou o juiz de Israel. A nossa missão é pregar Jesus Cristo de Nazaré. E quanto mais Jesus você prega para a pessoa, mais ela muda. Ela muda. As pessoas mudam, não é porque conhecem a lei, é porque conhecem Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é amor. E a Bíblia diz que toda a lei se encerra no... Quem ama, cumpriu toda a... Quando você prega o amor, você está pregando a lei, ela vem a reboque. Só que você está dando à pessoa a graça que dá a ela condição de seguir a lei. Porque sem a graça, não consegui. Nem Moisés, ele escreveu a lei e vacilou. Ele escreveu a lei e vacilou. Você tem algo contra alguém? O que Jesus instruiu os seus discípulos lá no livro de Mateus? Tem algo contra o teu irmão? Publica no Facebook? Irmão, cuidado com o Facebook. Porque depois que você publica, quando você passou 1 minuto, já tem 20 curtiu. Já era. Me arrependi, já foi. Tem algo contra o seu irmão? O que a Bíblia diz para você fazer? Chama ele, você e ele somente. Se ajusta com ele. Se a coisa entrar num acordo, você ganhou esse irmão. Amém? Mas a gente geralmente faz o contrário. Eu tenho algo contra o irmão, eu falo com esse. Estou com um problema com aquele cara ali. O que adianta? Porque se é diferente de chegar assim, rapaz, eu estou com um problema com fulano, me ajuda a resolver. Vamos lá comigo, intercede comigo. Mas não, geralmente é assim, está sabendo fulano? Coisa triste. Demoniada. Está possesso, meu filho. Você está agindo como o diabo age, acusando, botando o dedão na cara. Ei, volto a dizer para você, se a igreja entender, se a igreja do modo geral, noiva de Cristo, entender que aquele que não ajunta esparrama, e cada um fizer bem feito aquilo para o qual foi chamado, se cada igreja investir naquilo que Deus a capacitou, de formas diferentes, mas pregando o amor e a salvação, queridos, Jesus já tinha voltado. O problema é que a gente atira, a gente brinca de paintball na igreja. Somos amigos, mas lá dentro daquele campo é pelota em cima de pelota. Não é assim? Parece que aqui a gente, quando entra na igreja, a gente está brincando de paintball com os irmãos. E eu quero acertar o olho do irmão. Não é isso? Com a bolinha vermelha ainda, para ficar todo mundo ver que eu acertei ele. E de preferência quando ele for coçar o olho e tirar o capacete. Para acertar dentro da bola dos olhos dele e cegar ele de uma vez. Aqui, escuta. Para que serve tudo isso aí, pastor? Para você não perder tempo.
e pregar a salvação. Prega Jesus. Prega a salvação. Só fala que Jesus é bom, que Jesus te ama. E quer me usar para te abraçar. Quer me usar para te consolar. Para te ajudar a sair desse cativeiro. Você pecou, você é adúltera. Vem cá, eu não te condeno não. Ninguém te condenou, nem eu. Vai, não peques mais. Isso é maravilhoso, querido. Você precisa aprender isso. Jesus era o homem da lei, ele era o cara. Ele falou, eu não te condeno. Quem vai condenar? São os fariseus. Os fariseus condenam os crentes. Os fariseus dividem os crentes. Os fariseus não pregam a salvação, pregam a complicação. Os fariseus querem saber quem nasceu primeiro. Os fariseus querem saber de onde você veio, para onde você vai, com quem que você vai, como você vai fazer. Mas os cristãos não estão preocupados com isso não, querido. Porque aquele que precisa nascer, já nasceu. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Você está perdendo tempo na sua escola, está perdendo tempo no seu trabalho. Aquele cara que você sabe que ele diz que é crente, mas você pensa que ele não é, porque ele é tão endemoniado que você diz, esse cara não é crente não. Aí fica te gastando. Vem cá, vamos discutir sobre o sábado, vem. Vamos discutir sobre o domingo. Vamos discutir sobre a segunda. Você entra nesse mérito. Você fala, rapaz, olha, eu não concordo com esse método seu, mas deixa eu te falar um negócio. Você está pregando Jesus Cristo de Nazaré? A Bíblia diz que não tem como você dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu e ressuscitou, se você já não tiver o Espírito Santo de Deus. Você acha, isso, a gente concorda nisso? Concordamos. Então, cara, estamos certos, vamos nos encontrar na glória. Agora eu não quero caminhar com você não. Não dá, porque não havendo acordo, andarão dois juntos? Sim ou não? Mas não é porque Paulo e Barnabé se distanciaram que eles perderam a comunhão em Cristo. Passaram anos de bico um com o outro. Fizeram beicinho. Brigaram mesmo, o bicho pegou. A Bíblia diz que não pequena contenda houve entre eles. Quando a Bíblia fala que não é pequena, meu Deus, eu imagino que saíram no tapa. E foi um para cada lado. E você sabe quem é que termina assistindo Paulo nos últimos dias da sua velhice? Barnabé. Não andaram juntos, mas foram para o mesmo lugar. Você entende isso, querido? Então escuta. Qual é a minha preocupação? As pessoas não estão lendo a Bíblia, estão lendo a internet. E quem tem tempo muito para a internet, muitas vezes, não todos, claro, são os fariseus. Que querem pregar para crente. Aí colocam aquelas coisas, aquelas filosofias loucas. Perturbam. E tem pessoas que leem aquilo e colocam aquilo como uma verdade absoluta na sua vida. E começam a querer mudar o mundo ao seu redor para que se pareça com aquilo que agora é o método correto. Esse método não presta. Queridos, na igreja onde eu estava, uma igreja abençoada, é uma igreja abençoada até hoje. No dia em que mudou o método, eu bati no ombro do pastor e falei assim, para mim não dá. Esse método não dá. Nos encontramos no céu. Você está entendendo isso? Mas tem gente que fica lá na internet, ó. Fica lá no trabalho, com um mosquito na tua orelha. Querido, em nome de Jesus, o Evangelho precisa ser pregado. Escuta, o Espírito Santo é um estado maravilhoso, cheio de crente. Cheio de crente? Deve ter em torno de 3 milhões de habitantes, não é isso? Espírito Santo, alguém tem esse dado? Os 3 milhões. Chutando aqui. Desses 3 milhões, somente 20% são cristãos. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas precisando ouvir só uma coisa: Jesus Cristo é o Senhor. E tem gente preocupada em pregar para crente que Jesus não tinha um cabelo grande, tinha um cabelo pequeno, que Jesus tinha um olho verde, tinha um olho preto, que Jesus veio da Macedônia, não veio da Capadócia, que Jesus não era filho de Maria, era filho de Madalena. Meu Deus! Essas pessoas estão com o passaporte carimbado, sabe para onde? Inferno. A Bíblia diz isso. E o próprio livro de Tito diz, apiedai-vos daqueles que têm as suas almas levadas para o fogo.
Tenha piedade daqueles que não conhecem Jesus. Prega Jesus original de fábrica. Não apresenta um paraguaio, não. O original de fábrica, querido, está aqui nos evangelhos. É simplinho. Mas pastor, se eu pregar isso, ele não vai se converter. Se ele não se converter, porque o Espírito ainda não convenceu. Porque você prega, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Agora, como se converterão, se não há quem pregue? Você entende? Diga amém. Você aprendeu algo com essa palavra? Diga amém. Fariseus queriam gastar Jesus. Jesus tinha um ministério. Ele já sabia que ele tinha 3 anos e meio para deixar plantado o Evangelho. Só isso. Imagina, essa igreja tem 9 anos. Nós já triplicamos o tempo em que Jesus ministrou o Evangelho. Olha só que coisa que ele ministrou a sua palavra, as bem-aventuranças, a salvação. Nós estamos usamos mais 3 vezes tempo do que Jesus. Então Jesus sabia, eu tenho 3 anos e meio para fazer o negócio acontecer. E aí quando ele está fazendo o negócio acontecer, quem vem atrás dele? Fariseu. Sábado, meu Deus. Meu Deus. Você tem uma missão nessa terra, querido. E a sua missão primeira é pregar o ID de Deus. O resto é subjacente. O resto vem a reboque. Quando você buscar a justiça de Deus, pregando o evangelho da salvação, as demais coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. Enquanto você está angustiado pensando na morte da bezerra, como dizia meu pai, enquanto você está angustiado pensando na vaca que foi para o brejo, você deveria estar ministrando a uma pessoa que você sabe que está precisando de Deus. E você é o porta-voz dessa verdade aqui. Amém, queridos? Vamos ficar de pé então?